Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer um tema um pouquinho mais delicado, que é o transtorno de personalidade borderline, mas que eu acho de extrema importância falar aqui no meu canal. Então eu já fiz um vídeo referente ao assunto, vi que ajudei muitas pessoas, além de me ajudar também, então eu resolvi trazer um pouquinho mais sobre esse assunto. Esse outro vídeo, que é até recente, eu vou deixar aqui na descrição para quem quiser conferir. Eu falei um pouquinho sobre como eu fui diagnosticada com esse transtorno, então eu abordei ali um pouquinho sobre a minha história e falei sobre os principais sintomas, né, desse transtorno. Então muitas pessoas ali se identificaram, eu falei para não tirar como diagnóstico, porque eu não sou médica, mas eu acho que vale ali como um ponto de atenção, né, porque tem muitas pessoas que têm medo de procurar ajuda ou que não têm um suporte, então eu acho que esses vídeos ajudam tanto pessoas que já têm o diagnóstico, quanto aquelas que se identificam com os sintomas, mas não foram procurar ajuda ainda. E eu recebi muitas mensagens de pessoas agradecendo pelo vídeo, falando que eu ajudei bastante, e outras também pedindo para que eu trouxesse mais desse assunto aqui para o canal. Então hoje eu resolvi compartilhar com vocês algumas atitudes que eu aprendi no meu dia a dia para que eu consiga conviver melhor com esse transtorno. E assim, gente, não é fácil, é um processo, né? Todo processo é lento e não vai ser da noite pro dia, mas eu acho que é muito válido compartilhar com vocês, porque quando a gente conversa, a gente se ajuda, as coisas se tornam muito mais fáceis. A primeira atitude que eu aprendi, né, com o dia a dia, não é algo que eu sou 100%, ainda falho algumas vezes, mas eu acho que com o tempo a gente vai aprimorando, a gente vai evoluindo, que é o seguinte, gente, você tem que achar alguma coisa que ocupe a sua mente, tá? Algo que faça com que você se distraia. E não adianta ser alguma coisa que não te faz bem, tem que ser alguma coisa que você gosta de fazer, tá? Porque se você for começar alguma coisa só por pressão de alguém ou só para não ficar sem nada para fazer, você não vai conseguir dar continuidade. Então é importante que você ache ali uma ocupação de algo que de alguma forma te faz bem. Usando o meu exemplo aqui para vocês, gravar vídeo, gravar coisas pro Insta, pro YouTube, sempre foi algo que me fez muito bem, é como se fosse uma terapia. Então, quando eu tô aqui nesse momento, eu esqueço de todo o resto. E mesmo que seja por um período ali do meu dia, eu consigo ficar bem, eu consigo ficar tranquila, mais leve. Então, eu acho muito importante. E todo mundo tem alguma coisa que gosta de fazer, tá? Alguma coisa que já faz muito tempo, quando você fazia na sua infância ou na sua adolescência, que no meu caso eu comecei com 12 anos a mexer com a internet, com blog, com YouTube, e nunca mais parei, porque sempre foi algo que eu amei. Então, hoje em dia, né, tendo esse diagnóstico desse transtorno, eu vejo que isso me ajudou bastante. Então, tem muitas pessoas que acham, mas eu não gosto de nada. Mas não é verdade. Sempre vai ter alguma coisa ali que você gosta de fazer, que de certa forma é uma terapia para você e te ajuda a se acalmar. Então, busque esse tipo de coisa, né, que te faz bem. Não precisa ser o dia inteiro, tá? Porque também tudo que é demais faz mal. Mas tira um tempo do seu dia ali para você conseguir distrair a sua mente, para você conseguir se sentir melhor. Outra coisa que eu acho muito importante, mas que eu confesso eu ainda tô em processo, tá? Eu não tô 100%. Um dia de cada vez, às vezes eu falho, às vezes eu consigo, mas o importante é nunca desistir de tentar. Que é o seguinte, se abrir com os outros, colocar tudo para fora. Porque quem tem borderline geralmente são pessoas muito 8 ou 80, tá? Eu, inclusive, sou taxada disso por várias pessoas. As pessoas falam pra mim, nossa, mas você é muito 8 ou 80. E, na verdade, as pessoas não estão mentindo, porque realmente quem tem borderline tem essa tendência, sabe? E aí, assim, quando você não se abre com alguém, você começa a internalizar. E muitas vezes a gente não se abre porque a gente acha que tá incomodando, ou porque a gente tem um bloqueio mesmo e não consegue falar com ninguém, porque não confia, né? Porque também quem tem borderline tem essa característica de não conseguir confiar nas pessoas. Pode ser a pessoa mais confiável do mundo, que tá sempre ali pra você, mas você sempre tem aquela dificuldade de confiar na pessoa. Então, às vezes, você acaba não se abrindo, internaliza pra si, só que de tanto internalizar, chega uma hora que você explode. E essas explosões da borderline, elas são muito agressivas e elas acabam afetando todas as pessoas ao redor, além de afetar a si mesmo. Então é muito importante que você encontre alguém para conversar. É claro que tem que ser alguém que você confia, que você se sente bem. Como eu falei, é um processo difícil, porque a gente tem essa dificuldade de confiar nas pessoas. Mas quando você encontra alguém, quando você ali para pensar e vê que tem pessoas que querem o seu bem, é importante que você converse, tá?
Não necessariamente precisa ser com alguma pessoa da sua família, porque muitas pessoas não têm esse suporte familiar. Mas às vezes algum amigo ou até alguém que você conhece, porque teve muitas pessoas no vídeo que vieram conversar comigo e se abrir comigo, que é uma pessoa que nem conhecem, né, que nem convivem, mas que sentiram ali uma certa confiança para poder desabafar. Então é sobre isso, gente, é sobre você conseguir encontrar alguém para que você bote isso para fora. E não necessariamente precisa ser uma pessoa, você pode colocar para fora de outras maneiras também, tá? Como, por exemplo, escrevendo um poema, escrevendo os seus sentimentos num caderno, escrevendo um livro, ou então gravando vídeo, tá? Tem muitas maneiras que você pode colocar isso para fora. O importante é você não deixar chegar naquele ponto em que você não consegue mais lidar com os seus sentimentos e você acaba explodindo. E por fim, mas não menos importante, óbvio, se permita viver, porque sério, a gente vive se privando de muitas coisas na nossa vida, a gente se boicota, a gente se rotula, e geralmente são com coisas horríveis que não são reais. Geralmente não, na verdade, na maioria das vezes essas coisas não são reais. Só que de tanto a gente pensar naquilo, chega uma hora que o subconsciente começa a acreditar, porque a gente pensa nisso todo dia, em coisas negativas todo dia, e isso começa a se tornar real para nós. Só que não é real, isso é coisa da cabeça, tá? Então a gente não pode desistir, é um processo muito lento, tá? Porque a gente basicamente precisa ensinar novamente para o nosso cérebro que isso é irreal, que isso é algo que a gente criou, mas que não é verdade. Então é um processo lento, não pode desistir, mais uma vez, tá? Não podemos desistir porque você não vai conseguir de primeira, é difícil, é complicado, mas quando você consegue, pelo menos um começo ali já se torna uma grande vitória, porque a gente sabe, né, que viver com borderline é cada dia uma batalha. E mesmo quando a gente não vence essa batalha, digamos assim, que é um dia ruim, que é um dia que a gente não conquista aquilo que a gente esperava, ainda assim é uma grande vitória, porque mesmo não tendo sido um dia incrível, a gente venceu aquela batalha ali de conseguir chegar no fim do dia lutando, porque a gente tá vivendo com um transtorno de personalidade que é muito complicado, tanto para nós quanto para quem está ao redor, e a gente aguentou mais um dia ali. Então isso para mim já é uma grande vitória. E a gente realmente tem que começar a se permitir viver mais, abrir a mente para fazer coisas legais, coisas novas, porque a gente tem medo. A gente realmente vive muito na zona de conforto e não consegue fazer coisas novas, novos horizontes, novas coisas que podem nos fazer muito bem. Então se permita viver, se permita ser ajudado, porque você vai ver que quando você começar a praticar isso na sua vida, muita coisa vai mudar. E sério, falando por experiência própria, eu já passei por muita coisa difícil na minha vida depois que eu fui diagnosticada com a borderline. Eu afastei muitas pessoas, eu cheguei a agredir algumas pessoas e, assim, eu não aceitava ajuda de jeito nenhum. Eu reneguei por muito tempo. Mas quando eu comecei esse processo de aceitação, de entender que além de ajudas externas, eu precisava cuidar de mim, precisava também mexer no meu interno para que eu fizesse alguma coisa para me sentir melhor, porque tudo, gente, mesmo que tenha ajudas externas, a gente também tem que cumprir a nossa parte. Entenda que só com ajuda externa você não vai conseguir. Você precisa querer também, tá? Então, é um processo difícil, a parte pior é o começo, mas depois que você engata ali, né, esse pontapé inicial, você vê que as coisas se tornam muito mais fáceis. E eu acredito em você, sei que você vai conseguir, a gente tá se ajudando, vamos conversar. Se você precisar, né, desabafar, você que tá assistindo esse vídeo, comenta aqui embaixo que a gente vai conversar. Eu sempre tô muito aberta para ajudar quem precisa, eu adoro compartilhar, né, essas coisas que possam ajudar outras pessoas e gosto de ouvir as histórias das pessoas também. Mas no mais, assim, a gente precisa se dar as mãos, se unir que tudo vai dar certo. Se vocês gostaram desse vídeo, curte aqui, comenta aqui embaixo. Se você tem alguma atitude que você usa no seu dia a dia para que você consiga viver melhor, também compartilha aqui com a gente, que é muito importante essa troca, tá? E se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para receber todas as novidades aqui do canal. E é isso. Um beijão e até a próxima!